Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Você vai ter disponível, né, nas redes sociais, no horário que você quiser gravado, o nosso podcast, né, da Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem, que hoje recebe, mas que também é daqui, o pastor Cláudio Nor, né? Onde nós vamos iniciar esse espaço que é desafiador, porque o objetivo que nós temos é de trazer o Evangelho, a palavra de Deus, de uma maneira simples, mas também profunda, né? Porque nós vamos abordar doutrinas, né? Nós vamos tentar dar exemplos práticos de aplicação da palavra de Deus para mim, para você. Nós vamos trazer outras pessoas para interagirem conosco e hoje nós, nesse lançamento, no primeiro podcast, nós iremos partir do texto de Romanos, capítulo 12, e eu já passo para o pastor Cláudio Nor, para que ele traga para nós a ideia e porquê de nós adotarmos inicialmente Romanos 12. Eu queria também agradecer a Deus, graça e paz a todos que nos acompanham. E como o pastor Jonas bem falou, né, acompanha no horário que lhe for adequado, né? Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. E antes de qualquer coisa, eu queria louvar a Deus por esta iniciativa, por esta porta aberta, porque este é o marco do primeiro episódio e, obviamente, o pastor Jonas e eu estamos aqui, mas há toda uma equipe por trás que trabalhou, que sonhou, e são os primeiros passos, né? Talvez amanhã, no futuro, quando tiver no episódio 150, Eita. 151, a gente vai lembrar do episódio 1, né? De como começou, dos ajustes necessários. Vamos estar apenas com mais cabelos brancos. Né? Né? Ou sem alguns, Ou sem algum. né? Que para mim já não é um problema, né? Então a gente louva a Deus por isso, né? E o podcast, eu penso que ele tem uma finalidade, que é o que nós temos colocado diante de Deus, de uma porta aberta para uma melhor compreensão, uma melhor resposta à revelação de Deus e como isso repercute no nosso dia a dia. Então é pensando nisso que Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, é uma sugestão de pontapé inicial, né, de ponto de partida, porque aqui nós temos efetivamente um rógovo daqueles que Paulo usa em ocasiões solenes, em ocasiões importantes, e ele usa mais uma vez aqui esse rogo-vos, pois, irmãos, como que fazendo um apelo, e a essência desse apelo, a natureza desse apelo, é exatamente por uma transformação da mente, uma transformação na forma como nós enxergamos o mundo, na forma como nós enxergamos a vida, e enxergar o mundo e a vida e a si mesmo, não a partir dos valores que são propostos pelo mundo. Porque a gente está aqui falando de podcast e esse é um fenômeno do nosso tempo, não é verdade, pastor? Dos nossos dias. E são muitas vozes, são muitas falas, são muitos discursos, são muitas narrativas que estão disponíveis a um toque da mão no celular. E, portanto, se justifica um momento como esse, porque a gente vem aqui para apresentar uma alternativa de forma de enxergar a vida, não a partir dos valores do mundo, mas, de fato, a partir dos valores de Deus. Interessante, pastor Cláudio Nor, é que Paulo fala dessa necessidade de transformação e até a partir de valores divinos há 2000 anos atrás, né? E hoje nós iremos falar a mesma coisa, né? Porque nós podemos observar inicialmente que a palavra de Deus é viva, né? E ao longo dos séculos vem transformando. Tem o poder de transformar as vidas hoje, como teve há 2000 anos atrás, certamente. Esse espaço vai nos enriquecer muito. Eu até peço, aproveite e compartilhe aí para seus amigos, né? Bote aí na setinha do lado para que eles possam ter acesso. Você curta aí, dê um like, como chamam, né? Para que fique lá gravado e as pessoas possam
seguir também aquilo que você tem dedicado a sua vida a assistir, como esse podcast. Certamente vai ser uma bênção. Vamos em frente, pastor. Então, a proposta do apóstolo Paulo, eu acho que talvez seja importante a gente iniciar, digamos assim, iniciar do início, né? Entendendo por que desse apelo do apóstolo Paulo. E para isso eu acho que é importante a gente fazer pelo menos a leitura desses 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos, e aí a gente faz contextualizar esse momento dessa fala de Paulo. Eu acho que é importante, até porque a carta de Paulo aos Romanos é considerada por muitos teólogos, por muitos estudiosos, possivelmente aquela carta de Paulo aonde ele teve talvez um maior tempo de elaborar a sua compreensão de evangelho. Em muitas cartas, Paulo tem uma certa urgência, às vezes, em lidar com um problema que está surgindo naquela comunidade, em responder a uma heresia que está nascendo, as ameaças internas e externas da igreja. Mas na carta que ele escreve aos Romanos, parece-nos que é a carta onde Paulo, com um pouco mais de tempo, melhor elabora aquilo que é a sua compreensão do Evangelho de acordo com a revelação que lhe foi dada. Então esse é um texto que quem está acompanhando, se você puder, com sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente lê essas palavras, ouve essas palavras, há tantos elementos aqui que a gente poderia, digamos assim, enfatizar de importância do que Paulo está dizendo. Mas talvez a primeira coisa que nós poderíamos observar aqui é exatamente o lugar em que essa exortação acontece. Ela acontece num momento logo depois de uma das mais extraordinárias exposições do plano de Deus que Paulo faz, que é Romanos capítulo 9, 10 e 11. E ainda bem que a gente tem o testemunho do apóstolo Pedro dizendo que Paulo fala de coisas difíceis. Porque aí a gente tem esse sentimento de concordar com Pedro de que não é simples as coisas que Paulo fala. São coisas profundas, e são profundas porque Paulo faz um trabalho como que de um artesão, aonde ele vai tomando toda a revelação de Deus, toda a expectativa do povo de Deus em relação ao Messias, com todos os problemas e desafios que isso tem para o judeu, o ingresso do gentio nesse plano divino, e no meio dessa exposição que ela é maravilhosa, Paulo termina o capítulo 11 com uma exposição de adoração a Deus, né? Então, é exatamente esse ato de se espantar com os desígnios do Todo-Poderoso, que ele termina o capítulo 11 depois de toda uma exposição que vem desde o capítulo 1, Paulo esboçando a consequência do pecado, a razão de ser do Evangelho como a revelação da justiça de Deus por meio da fé, e depois como isso vai se desdobrando no plano de Deus que envolve desde o chamado de Abraão, que depois vai envolver a nova vida pelo Espírito, e como essas coisas não são inéditas no plano de Deus, mas como tudo já estava previsto até a queda de Israel, para o enxerto dos gentios, são coisas profundas aqui. Mas o ponto é que, depois de apresentar essa maravilhosa exposição do plano de Deus, é preciso que se responda a esse deslumbramento do que Deus está fazendo. E é por isso que Paulo, então, no capítulo 12, ele como que
depois de um suspiro, e é bem depois de um suspiro, porque se a gente vê o versículo 36 que antecede, ele termina dizendo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, e aí tem um amém, né? Uma doxologia. Uma doxologia, amém. Então é como se de fato ele desse um suspiro, e esse suspiro é um suspiro de quem diz assim, e agora? Como é que a gente responde a Deus no mundo diante do descortinamento do maravilhoso plano de Deus? E é nessa hora então que Paulo vem e diz, portanto, eu rogo a vocês. É um sentimento solene, é um chamado solene. E esse é um chamado que se estende a todos nós. Todos nós somos exortados a, de algum modo, sermos impactados pela mensagem do Evangelho e a respondermos a essa mensagem. Ô pastor, e parece que Paulo, a gente não sabe se foi algo, digamos, que ele preparou, né? Para que chegasse nesse clímax, podemos dizer assim, né? Mas a forma como ele expõe a Deus, como tu falaste aí, né? Até o capítulo 11, não resta dúvida de que aquela pessoa que estava ouvindo ficou impactado com a presença, com a existência, com a ação de Deus na Terra. Logo, como então viver para esse Deus ou com esse Deus? Quer dizer, ele preparou tudo para dizer, agora rogo-vos e vou lhe explicar, transformai-vos, né? O apóstolo Paulo realmente, assim, ele, ou pela orientação evidente do Espírito Santo, que era um homem de Deus, mas ele preparou bem o terreno para o capítulo 12. Né? E o que eu acho bonito é que quando ele faz isso, esse rogo-vos, pois irmãos, ele nos coloca na arena dos propósitos divinos. Porque há um perigo muito grande de nós nos sentirmos espectadores. E a gente não pode se aproximar das verdades de Deus como se fôssemos analistas que analisam friamente e com uma distância, como cientificamente se fala, né? A distância do objeto pesquisado. Para não ser influenciado. Para não ser influenciado. Na linguagem das Escrituras, o plano de Deus nos é apresentado e logo em seguida nós somos chamados a atuar nessa grande história divina. Então, esse rogo-vos, pois irmãos, é como quem diz assim, você não é um espectador distante. Você é chamado agora a cumprir qual seja o seu papel nesse plano que Deus está desvendando, nesse plano que Deus está efetivamente atuando por meio de Cristo Jesus. Então, nesse momento, ele até usa uma expressão que eu acho muito interessante, que é quando ele diz, pelas misericórdias de Deus. É claro que o termo aqui é mais do que uma expressão como quem diz assim, pelo amor de Deus, sem refletir nas palavras. Quando ele diz, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, é porque basicamente é disso que nós estamos falando. Evangelho não é outra coisa senão a revelação da misericórdia de Deus. Claro, uma misericórdia que não se aparta do seu juízo, que é muito forte no livro de Romanos, principalmente nos primeiros capítulos, mas é como quem diz assim, se você entende que você é alvo dessa misericórdia e por isso que você crê, porque no capítulo 11 Paulo deixou muito claro, né, sobre os vasos de misericórdia, é Deus quem tem misericórdia. Então, se você entende ser alvo dessa misericórdia de Deus, resta algo a ser feito. E eu gosto disso porque parece-nos que a gente às vezes percebe como se a vida com Deus e a vida cristã, principalmente nesses tempos pós-modernos, nesses tempos fluidos, digamos assim, ou como o sociólogo Bauman diz, dessa sociedade líquida, né? É como se fosse do tipo assim, deixa acontecer. E Paulo não é muito assim. Paulo está dizendo que existe um trabalho duro a ser feito. A misericórdia, a graça de Deus que me alcançou, ela não me coloca num lugar de espectador, de quem não... passivo, um lugar passivo. Não, eu fui salvo por uma graça maravilhosa,
por uma misericórdia que me alcançou, e agora eu tenho um trabalho a fazer. E o primeiro trabalho que eu tenho a fazer não diz respeito tanto a tarefas ou metas que eu tenha que cumprir. É, antes de tudo, uma apresentação de si mesmo. Por isso é que ele diz que apresenteis, porque essa é sempre a primeira coisa a ser feita. Não é o que eu faço fora de mim ou para os outros primeiro, mas é antes que eu mesmo, com a integralidade, com a totalidade do meu ser, me coloque diante de Deus, e aí ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, né, como um sacrifício vivo. Então, é nós sermos chamados a viver no mundo como aqueles que estão completamente entregues ao plano de Deus. E aí ele usa essas expressões: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pastor, que é o culto racional. Pastor, o interessante é que, como tu falaste, quando ele roga pelas misericórdias, nós podemos entender que o homem não está numa posição onde muitos querem colocar hoje, né? Mesmo diante da revelação de Deus, que é grandiosa, muitas pessoas acham que por isso estão numa posição tão especial que podem até se relacionar com Deus na perspectiva de dar ordem, de dar comandos, de ter o controle. O apóstolo Paulo diz, olha, mesmo que a gente entenda, né, essa grandeza de Deus, a sua soberania, que ele nos chama para um plano específico, é tudo pela misericórdia dele, não é? Nós nunca estaremos na condição, no patamar, em que as coisas vão depender única e exclusivamente de nós, da nossa sabedoria, do nosso preparo, mas sim a partir da misericórdia de Deus. É verdade. E o que é interessante é que essa misericórdia que nos alcança, ela nos alcança de um modo que não é como, por exemplo, a gente encontraria na religiosidade pagã, nos deuses pagãos, que simplesmente determinam um determinado comportamento ou um determinado ritual a ser feito. Isso era muito comum, sem muitas explicações. Os deuses dos povos antigos, dos povos que rodeavam Israel, se a gente pensar, por exemplo, na Grécia, a mitologia grega são deuses caprichosos, são deuses iracundos, são deuses imprevisíveis. E aí a gente, quando lê as Escrituras, e às vezes até tem essas perguntas, né? As pessoas questionam, mas por que 66 livros, né? Não é muita coisa, tudo não poderia se resumir numa frase. E a gente precisa dizer às pessoas que a vida é complexa. A vida não é simples, a vida é complexa. É claro que a gente não está dizendo com isso que a mensagem de Deus é complexa. A mensagem de Deus é simples, mas que nos alcança na nossa realidade complexa. Então, a própria vida traz suas complexidades, e com quem quer que esteja nos acompanhando, se olhar para a sua própria vida, vai ver situações, circunstâncias que exigem muitas vezes uma reflexão, uma tomada de decisão, e que nem sempre é tão simples assim. Então, a vida não é simplista. Então, a mensagem do Evangelho, ela não vem para nos dar comandos e nos deixar incapazes de compreensão. E talvez seja por isso que Paulo usa essa expressão, que é o vosso culto racional. Essa expressão racional, ela tem a ver com o fato de que eu sou chamado a fazer parte do projeto de Deus, do plano de Deus, e ao ser chamado a fazer parte do projeto de Deus, eu sou chamado a me entregar como um sacrifício de quem compreende, de quem sabe o que está fazendo. Não é um sacrifício de quem diz assim, olha, uma divindade pagã que exigiu que seja feito isso. Não, eu sou chamado a compreender. Então, por trás de toda essa argumentação de Paulo, há toda uma lógica bíblica, né, que certamente será objeto de outros episódios do podcast, né? Há toda uma história bíblica, um Deus que se mostrou como criador, é um Deus que mostrou um projeto para essa criação, dos homens e mulheres carregarem, portarem a imagem de Deus para refletir na criação. Há um projeto em relação à criação, e conquanto o pecado tenha entrado,
no mundo, o plano de Deus segue o seu curso, porque Ele quer revelar o seu amor, quer revelar a sua graça. E essas verdades, elas não ficam flutuando sem conexão com a nossa realidade de vida, não. Elas têm a ver com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas decisões, com os nossos dramas, com as nossas dores, com as nossas lutas. Portanto, a vida com Deus é uma vida de quem vai andando, aprendendo, compreendendo, para melhor entregar a si mesmo como um sacrifício, como alguém que diz assim, eu sirvo a Deus conscientemente. Eu acho que essa é um apelo que a gente faz, principalmente para a nossa geração, porque, como o pastor Jonas bem falou, esse chamado de Paulo é desde o primeiro século. Ocorre que cada geração tem seus próprios desafios, e cada geração tem seus próprios valores, e nós somos chamados, então, nessa geração, a servirmos a Deus com consciência, com compreensão, para que a gente possa dar respostas aos problemas do nosso tempo, enraizados naquilo que Deus revelou e que é sempre atual e vai ser sempre presente. E as pessoas, não é incomum, né? As pessoas falarem, questionarem, mas você vai querer responder com base na Bíblia? Esse livro tem 2000 anos. Mas eu sempre digo, é exatamente por isso que nós entendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque, olha, ela transforma gerações. Nós podemos comparar, assim, uma comparação bem distante, né? Falar de ideologias que elas passaram, né? Homens que passaram, ideias que passaram. A Bíblia não. Sempre ela impacta as gerações, transforma pessoas que influenciam o mundo. Você pegar na história, você vai ver em todas as eras da história, homens e mulheres, né, cheios do Espírito Santo, que impactaram o mundo. Logo, esta Bíblia, a palavra de Deus, não é que para alguns é tão antiga, ela que ainda hoje, ela transforma a nossa mente a tal ponto que nós possamos ter uma atitude racional, né? E conseguir. Eu acho interessante que quando a gente começa a entender, pastor Cláudio, o porquê, né, da morte de Cristo na cruz, o evangelho se torna lógico, né? Porque no primeiro momento, quando a gente fala assim, olha, Deus enviou seu filho para morrer por você, por que isso, né? O que foi que eu fiz? O que é pecado original? Mas quando essa misericórdia de Deus lhe faz compreender e transforma a sua vida, isso se torna tão lógico que Paulo chega aqui a dizer que a nossa mente é transformada a tal ponto que eu racionalmente, né, compreendendo essa dimensão, não Deus como um todo na sua amplitude, mas compreendendo, digamos, o sentido da existência para Deus, eu faço isso de maneira racional. Né? E se a gente pensar esse desafio, digamos assim, racional, e quando a gente fala racional, talvez é importante colocar aqui as observações de que não é racional como alguma coisa oposta à experiência sensorial, aos sentimentos. Não, não é. É a integralidade, a totalidade do ser, que envolve emoções, pensamento. Só que o que eu acho interessante é que nessa argumentação de Paulo, e ele define isso como um culto, né? O culto é uma adoração, ou seja, a gente adora a Deus com as nossas emoções, com as nossas dores até, com as nossas lágrimas, com a nossa celebração festiva, e a gente adora a Deus com com o nosso pensamento. E aí envolve dois movimentos, que é muito claro aqui. Existe um movimento que ele é um movimento que recebe, que aprende, e é isso que se faz quando se está presente nos encontros da igreja, no culto solene, no culto público, nos momentos de estudo bíblico, a gente recebe. Mas nós não recebemos sem sermos na vida desafiados. E talvez aí entre agora um outro movimento que, se por um lado a gente recebe a palavra, por outro lado, todo dia a gente é exposto a sermos, também recebermos outras influências. E é isso que justifica, depois que Paulo diz, olha, apresente-se com o seu corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável. E essa expressão, cada expressão aqui cabia, digamos assim, uma análise, né? Eu gosto dele usar a expressão vosso corpo, né? A totalidade do ser, a expressão de quem você é na vida. Mas quando ele diz isso, no versículo 2, ele entra com essa que eu acho extraordinário. Quando ele diz, por outro lado, você é chamado também a um movimento de resistência. Quando ele diz, e não vos conformeis. Porque é um movimento natural do ser humano de se acomodar a valores, a ambientes, a lugares. Isso é nosso. Então, por exemplo, às vezes famílias que têm uma prática, uma prática de uma abordagem verbal, de uma comunicação um pouco mais violenta, um pouco mais agressiva. Veja, quem vai crescendo nesse ambiente, ele acaba refletindo um pouco esses valores do ambiente, né? Quem está num ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho de suspeição, de disputa, de competição, acaba criando certas defesas para aquilo, né? Nossos avós diziam que o costume de casa vai à praça, né? Exatamente. Às vezes até ambientes também, de comunidades, tudo isso pode acontecer. Então qual é o grande desafio que Paulo está dizendo assim? Veja, a gente não apenas tem que discernir a verdade de Deus, mas a gente também tem que discernir as forças, os valores, os pensamentos que operam naquilo que Paulo chama deste século, que lá em Gálatas ele usa a expressão da presente era má. Então, não dá para a gente pensar de forma ingênua aqui. Todo dia, quem nos está acompanhando aí, ou por uma rede social, por um Instagram, por um WhatsApp, pela televisão, por um filme que você assiste, por tudo, por uma série que você assiste, há toda uma rede de símbolos, de valores que estão sendo transmitidos ali. E a gente vai recebendo isso ao longo da vida. Então chega uma hora, quando a verdade do Evangelho nos alcança, que a gente vai ter que resistir a sermos moldados por esses valores que não é do Evangelho. E é por isso que no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, com esta presente era má. E eu gosto dessa expressão porque esse tipo de fala do apóstolo Paulo é aquele tipo de fala que nos incomoda. Nos incomoda porque ele tira do nosso lugar de conforto. Né? Então, não adianta a gente simplesmente dedicarmos um tempo na vida precioso que é de nos expormos por 2 horas, por 2 horas e meia a um encontro com a igreja, se o resto dos dias da semana, das horas do dia, nós estamos sendo expostos a valores que nos dizem, às vezes, coisas completamente antagônicas e contrárias ao que eu aprendo aqui. Então, há um sentimento aqui de vigilância que precisa ser exercido em nós, e de discernimento, e de que por isso é tão importante momentos como esse, porque a gente precisa levantar os alertas para discernirmos o que deste século nos chega, mas que não são valores do Evangelho. E aí eu sou chamado a não me conformar. É um movimento, de fato, talvez isso nos lembra até as origens do congregacionalismo na Inglaterra, né? Eram chamados de não conformistas, né? Então, de fato, é um sentimento de não conformidade. Às vezes é isso mesmo. Às vezes a gente está na sala de casa, eu tenho um filho adolescente, a gente vê certas coisas assim, e que são coisas tão aberrantes, tão absurdas, né? E que estão sendo transmitidas e que a gente precisa fazer intervenções para dizer, não é assim, não é dessa forma, não é natural que seja assim, não é normal que as coisas ocorram dessa forma. Então, um cristão no mundo, ele jamais estará num lugar de conforto. Verdade. Ele vai estar sempre num ambiente onde ele está sendo desafiado a contrapor os valores do Evangelho com os valores que aparecem no pastor mundo. Carlos, então isso, de maneira muito clara, aponta que nós não podemos ser omissos, né? Nós não podemos... O fato de eu, quando eu não me conformo, né, eu tenho de expressar a minha opinião, ou em palavras ou em atos, né?
contrariando aquela imposição. Porque hoje em dia no mundo, nós olhamos para várias ideologias que têm surgido, tudo eles podem fazer, tudo eles podem falar. Agora, quando o cristão vai falar, eles utilizam um termo que é discurso de ódio, né? Então, Paulo tem um discurso de ódio, né? Porque Paulo disse, olha, não vos conformeis. Mas o discurso que Paulo tinha, que não se assemelha, né, evidente, ao que a doutrina chama hoje de discurso de ódio, porque não existe como você ter uma religião e não praticar o proselitismo. Porque, olha, quando eu faço parte de uma igreja, de uma fé, né? Eu entendo que essa fé transformou a minha vida, né? E minha vida hoje é diferente. Eu, inclusive, presto um culto racional. Logo, eu quero que você participe dessa comunidade. Eu quero que você esteja comigo. Logo, quando eu não me conformo com o mundo, eu deixo de ser omisso e passo a expressar também a minha opinião, a minha forma de viver. Isso é muito importante para que a igreja entenda que não pode aceitar tudo. Aí tudo, não, mas não vou falar não, para não... Em nome da tolerância, em nome né? da tolerância, mas você tem que falar, você tem que expressar, porque vai chegar um momento em que nós iremos ficar tão em silêncio que tudo que nós pregamos vai ser abafado e provavelmente vai ser contrariado pelo mundo sem nenhuma oposição. Quando o apóstolo Paulo diz que eu não posso me conformar com aquilo que é contrário ao Evangelho. Quando eu não me conformo, eu expresso em atitudes, no testemunho, expresso também em palavras. Logo, a igreja, ela tem como missão de entender que ela veio para incomodar. É como nós falamos muito no Sermão do Monte, né? Cidade edificada sobre o monte, né? A própria, como somos a luz do mundo, né? Nós vamos chamar a atenção, né? Pastor Claudionor, não tem como um cristão passar desapercebido. Se ele passar, é um perigo, né? E veja, e nada é novo, né? Porque quando a gente observa, por exemplo, alguns embates do apóstolo Paulo, possivelmente em Gálatas é um deles, o mundo romano é um mundo que aceitava a pluralidade de deuses. E a gente sabe muito bem que as comunidades judaicas, que se dispersaram em um determinado momento da história, elas não admitiam o culto aos deuses, né? A idolatria, e mantinha-se fiel ao seu monoteísmo. E as pesquisas mostram muito claramente a história em relação a isso, que o Império Romano concedeu às comunidades judaicas aquilo que na história se chama cláusula de exceção. Então, se vai ter um templo do imperador e a sociedade é chamada para adorar o imperador, os judeus não precisavam ir. Então, era uma maneira de dizer assim, ó, vocês ficam aí com o Deus de vocês, não nos causam problemas e está tudo certo. Essa é a chamada cláusula de exceção judaica. O que é que ocorre? Os cristãos surgem desse meio, né? A fé cristã nasce do meio judaico. Só que quando a fé cristã vai chegando nesses ambientes romanos, né, fora do círculo mais próximo de Jerusalém, da Galiléia, e vai para as cidades romanas, veja, é um movimento judaico, só que eles dizem assim, não, eu não vou apenas me contentar em adorar o meu Deus, não, eu adoro o meu Deus e vou levar essa mensagem adiante. Então, isso é uma das principais causas naquele momento de perseguição. Então, isso, veja, tem tudo a ver com a gente hoje. Então, a gente não tem hoje uma cláusula de exceção judaica. Mas a gente tem uma certa ideologia de tolerância, né? Que diz assim, olha, o que você acredita é seu e é para você e, por favor, não compartilhe. Isso é totalmente oposto ao que a mensagem diz. O evangelho que nós somos chamados a pregar e anunciar é aquele evangelho que enxerga a necessidade humana. Então, são tempos desafiadores, são tempos difíceis, e talvez isso justifique ainda mais nós sermos desafiados a entender a mensagem do evangelho e a levar adiante. E a isso talvez nos conecte aqui, porque isso não vai acontecer sem que nós mesmos sejamos alvos, portanto, dessa transformação. Não existe absolutamente ninguém
nenhum cristão que já se considere pronto e acabado. A gente tem desafios. Seja desafios pelas faixas etárias, os novos desafios da vida, é um jovem na universidade, é alguém que está vivendo uma etapa de aposentadoria. Veja, a vida, em qualquer que seja a sua fase, ela vai impor certos desafios. E como a gente está no mundo, esses desafios do mundo nos chegam também. E aí o apóstolo Paulo diz que é necessário, portanto, aquilo que ele chama aqui, de que eu não me conformo com este século. Mas como é que eu não me conformo com este século? Ficando barricada na rua e dizendo, não aceito. Não há nenhum ato de protesto e de resistência maior do que a transformação e a renovação da minha própria mente. Esse é o maior protesto. É quando nós temos massivamente aqueles que dizem, você tem que ir por aqui. Não há protesto maior do que você que diz assim, pelo Evangelho, eu entendo que eu vou por aqui. Tem até uma abertura de uma série que está bem aclamada, né, o The Chosen, né? Isso. E eu gosto daquela abertura porque é um monte de peixinho indo para um lado, daqui a pouco um peixinho muda de cor e vira, né? Um peixinho muda de cor e vira, né? Isso. A fé cristã, ela é exatamente vivida nessa contracultura. Esse é o maior protesto que a gente pode fazer. É o desafio de viver contra uma corrente. E aí, não há como a gente não associar algo muito importante aqui, que é a conexão que existe entre mente e ética. Entre razão e comportamento. Por quê? Porque se as pessoas mudam o comportamento sem terem sido transformadas pela mente, elas serão apenas repetidoras de hábitos. Isso é. E aí vira religiosidade. Não, então alguém diz assim, olha, use isso, vista-se assim, quando você encontrar as pessoas, você diz Pai do Senhor, né? Tem até uma brincadeira, né? Que a pessoa estava se acostumando, aí foi falar com o pastor, deu Pai do Senhor, e foi falar com a esposa do pastor, deu Pai da Senhora, né? Ele estava se acostumando, né? Com linguagem e com ambiente. Então, não se trata apenas da adoção de novos hábitos aprendidos, né? Que a gente chamaria até de domesticados, não. É exatamente um comportamento que muda, mas ele muda na mesma medida da mente que vai mudando. Então o indivíduo diz assim, olha, eu vou me manter sóbrio, porque eu sei que eu sóbrio já cometo erros, imagina eu sem domínio da minha própria consciência. Aí ele diz, não, embriaguez. É o indivíduo que entende o valor do casamento, ele entende o valor daquele lugar matrimonial, e ele faz a escolha de dizer, não vou trair porque eu dou valor ao meu casamento. Então, são hábitos, são comportamentos, sim, comportamentos que mudam, não é uma fé cristã dissociada do comportamento, mas são comportamentos que mudam porque a própria forma de enxergar a vida vai mudando. E eu acho muito bonito quando Paulo diz isso, quando ele diz, não vos conformeis, ou seja, um ato de resistência, de não conformismo. Mas como é que eu não me conformo? Mudando a maneira como eu penso. E esse é um desafio enorme, porque veja que a gente está contra uma correnteza de pensamento, de ideologias, de sentimentos, e a gente apresentando o Evangelho como a contracultura para gerar novos modos de ser, de se comportar e de se colocar na vida. E isso, por fim, para poder alcançar aquilo que é o maravilhoso disso tudo, né? É quando ele chega e diz assim, porque assim aprendendo, resistindo, mudando mente e atitudes, e quando isso for acontecendo, porque isso não é uma coisa que acontece e acaba, quando isso for acontecendo, na mesma medida, a gente vai experimentando. E aí é bonito isso, porque a fé cristã é aquilo que a gente encontra em Filipe e Natanael. As palavras não são suficientes. É preciso dizer assim, vem e vê. Ou o salmista, provai e vê de que o Senhor é bom. Então,
na caminhada da vida, na jornada da vida cristã, e quanto mais tempo de jornada a pessoa tiver, e nessa caminhada de erros, de acertos, de quedas, de levantar-se das quedas, de aprendizados, à medida que você caminha com Deus, você vai experimentando. Essa é uma expressão muito rica, porque tem a ver exatamente com a ideia do paladar, do provar. Você vai provando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me lembra muito Pedro, né? Isso. Pedro vai experimentando o Cristo que na beira da praia questiona: tu me amas mesmo, Pedro? Então, são experiências. Ou Tomé, você duvidou, toca aqui. Então, a gente vai vivendo e vai crescendo em graça, vai crescendo no meio. E aí eu sei que, Pastor Jonas, quantas pessoas nos ouvem, nos acompanham, nos vê nesse momento, e que estão diante, às vezes, de processos desafiadores, de dores, de perdas, de dúvidas, de momentos onde não há uma explicação razoável. A gente está aqui gravando, hoje é 16, né? 16 de... Não, 15. 15 de agosto. De agosto. A gente está na semana onde ocorreu uma tragédia de dezenas de pessoas que morreram. E as histórias, a gente vai vendo aquelas histórias de cada passageiro. É uma coisa angustiante. E cada um carrega um mundo, um universo de dor. E nem sempre a gente vai ter a resposta. Então, o culto racional não é aquele que diz assim: aprendi como quem aprende matemática. Não, eu aprendi a andar com Deus. Ainda que seja sem respostas às perguntas que eu tenho, mas eu já experimentei Ele. Eu sei, eu tenho a certeza da vontade de Deus, que em relação à minha vida e à vida do povo de Deus, vai ser sempre boa, agradável e perfeita. Isso é compensador, porque a gente fosse abrir aqui o podcast para trazer vários irmãos da igreja, como a gente escuta nos cultos, né? Isso. É tanta história, é tanto testemunho, como andar com Deus vale a pena, né? O interessante, pastor Claudio, é que eu ouvi uma frase hoje que dizia o seguinte: confiar em Deus é ter fé nele mesmo sem entender muito as coisas, sem saber explicar, né? Assim, o porquê das coisas. Porque o apóstolo Paulo, quando ele falou que nós poderíamos, com a transformação, né, da nossa mente, compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele está dizendo que a gente vai compreender na perspectiva divina, mesmo que aquele evento pelo qual a gente passe não tem explicação. Mas a gente, a partir do relacionamento com Deus, a gente sente, a gente percebe e a gente é levado a adorar aquele Deus grandioso que o apóstolo Paulo falou, até Romanos 12, né? Nós falamos da narrativa, né? Ó, profundidade das riquezas, né? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele expressou a grandeza de Deus. E quando a gente tem um impacto com esse Deus, a nossa mente é transformada, né? Nós resistimos, como tu falaste bem, né? Resistimos ao mundo, não aceitamos a forma como o mundo caminha. A nossa vida é transformada a tal ponto que a gente não precisa muita explicação de Deus, não. A gente compreende que a gente está andando para algo que é bom, para algo que é perfeito e que é agradável. Por isso eu queria que você pudesse refletir também diante de tudo que nós falamos. É porque às vezes a pessoa tem provado e testado em tantas coisas, né, na caminhada da vida, mas nunca teve a oportunidade de parar. Olha, faça o que Paulo pediu, rogo-vos, né? Dê uma paradinha pela misericórdia de Deus, né? E se achegue a Deus para que você possa compreender a sua grandeza, e na compreensão da sua grandeza, quando sua razão começar a perceber a grandeza também desse Deus, a partir de atos de fé e manifestações de fé, você vai começar a entender que você está no mundo, mas como Cristo disse, mas você não é do mundo. Você não consegue conviver com aquilo mais.
as coisas que lhe atraem a Deus são muito maiores do que aquelas coisas que lhe levam para o mundo. Porque você vê que depois de algum tempo, naquelas coisas que lhe levam para o mundo, tudo volta a perder o sentido novamente. Quando você está com Deus, não. Mesmo sem compreender, a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu acho que talvez até para já ir finalizando a minha parte aqui, digamos assim, a última coisa que eu queria enfatizar, que eu acho muito importante, é que esse chamado a viver a contracultura, a renovação da mente, a resistir os valores desse século, ele jamais vai acontecer numa caminhada solitária. Não é possível isso. E talvez isso explique, porque se deixar o desafio, né, para quem nos acompanha, se você ler os versículos seguintes, do versículo 3 até lá o final do capítulo, versículo de número 21, é como se Paulo desse assim um lance, um flash de vários imperativos, de várias ordenanças, de vários conselhos, que só são vividos em comunidade, né? Então, como é que a gente vive a contracultura do Evangelho num mundo como esse? É sempre vivendo em comunidade. Por isso que ele vai falar dos dons espirituais, do amor, seja sem hipocrisia. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, a verdade é que o ambiente onde essa renovação da mente, que conecta com uma mudança de comportamento acontece, é no ambiente da igreja mesmo. Então é a nova comunidade que vai se tornar, o que deve ser para o mundo, o protótipo da nova criação. Então, sermos para o mundo a alternativa que o mundo precisa não apenas ouvir, mas o mundo precisa ver em nós, como viu no primeiro século. Com certeza. E como isso abalou, porque o tratamento das classes sociais, dos escravos, dos senhores, do marido, da mulher, a relação com os gêneros ali, com os filhos. Quer dizer, houve uma revolução que encantou as pessoas e olharam, é possível ser humano de uma forma diferente. E isso acontece apenas nesse ambiente, né? Então, eu acho que essa é uma última fala que a gente precisa dizer, que você não vai conseguir viver a contracultura do Evangelho se estiver nos assistindo sozinho e querer ficar sozinho. Não, você está nos assistindo, que bom, mas viver essa realidade comunitária do Evangelho é algo maravilhoso, porque é aí que a gente tem um ambiente onde florescem as virtudes, os dons, o fruto do Espírito no meio do povo de Deus. Inclusive, eu acho que tem um livro de John Stott, né, que fala sobre a contracultura, eu acho que é nele que ele fala que o cristianismo não é uma religião solitária, né, mas sim solidária. Né? Você tem que conviver. Conviver, porque seu testemunho contagia e você é contagiado por testemunhos. Porque, olha, mesmo a gente entendendo a importância de resistir aos valores do mundo, é muito difícil resistir sozinho. Né? Verdade. Por isso que a igreja vive em comunidade, como bem falaste, Paulo chegou a ser chamado de perturbador, né? Porque o impacto com o evangelho era tão grande que cidades se transformavam, pessoas rasgavam livros, né? Pessoas mudavam as vestimentas, pessoas mudavam hábitos. E hoje, a igreja tem esse mesmo poder, esse mesmo espírito habitando nela para gerar tudo isso. Verdade. Agora, o ser humano, ele tem de deixar de amar o mundo, de amar mais a Deus, e até a própria igreja, né? Tem um termo que um pastor no passado, ele falava para mim o seguinte, o crente tem que ter saudade do céu, eu não sei o que significa, né? Ele falou, saudade do céu, é claro, né? Você pode ter saudade de um lugar que eu convivi, que eu vi, mas ele dizia, o que é o sentimento de saudade? É o sentimento com maior intensidade que nós podemos ter, que expressa o desejo de rever ou ter alguma coisa. Dizer, olha, esse desejo era o que a gente teria de ter para estar no céu, para viver com Cristo e estar com os irmãos na vida eterna. Mas, pastor Claudio, né, encerrando já nosso primeiro podcast, foi excelente. Uhum. E eu tenho certeza que esse texto
de Romanos 12 nos edificou bastante. Você recebeu muitos desafios, né? Estamos no mundo. Não podemos viver como o mundo vive, né? Nós temos de viver de uma maneira diferente, impactados pela palavra de Deus, transformados. Mas nesse momento eu queria passar para o pastor Cláudio Nobre trazer suas considerações finais e aquilo que ele acha que é a cereja do bolo, né? Aquilo que deve ficar no coração dos nossos ouvintes. Então, eu queria louvar a Deus por esse momento e dizer a você que nos acompanham, talvez seja um rogo e um convite para que, se você está, de algum modo, em um lugar de letargia, né? Você está parado, se você está sem entusiasmo de servir a Deus, que este episódio seja de algum modo uma forma e um veículo de Deus para dizer a você que vale a pena pôr o pé na jornada. E se você que já está, dizer que continue, né? Que a gente tem uma tarefa maravilhosa a fazer, que a gente tem o privilégio, a graça, a misericórdia de poder olhar para o mundo sem sermos esmagados pelos valores do mundo, de gente que vive, acorda na correria da vida e depois vai dormir sem esse sentimento de para que eu estou aqui? E é uma sociedade de emocionalmente pessoas muito doentes, né? Então, que maravilha a gente poder ter o Evangelho para dizer assim, eu tenho uma razão para acordar, para viver, para falar, para caminhar, para amar aqueles que estão à minha volta, para servir, para me apresentar todo santo dia com um sacrifício. Deus, aqui estou, o que hoje tu queres fazer de mim, não importando qual seja a idade, o momento da sua vida, o lugar que você frequenta, os lugares que você está, mas é exatamente nesses ambientes que Deus quer nos usar. Eu acho que é esse o rógos, né? É o chamado para que a gente ponha a mão no arado e siga firme servindo ao Senhor de toda graça. Amém. Graças a Deus. Eu queria que nós pudéssemos encerrar com a oração. E que você pudesse, onde você está também, orar também, colocar a sua vida diante de Deus, e juntamente conosco, né? Abraçar esse grande desafio de sermos luz no mundo, né? E de, através do poder de Deus que habita em nós, podemos impactar na nossa geração, assim como gerações passadas foram impactadas por homens que não amaram a sua própria vida, né? E talvez tinham sonhos, mas entenderam que a coisa mais importante era fazer a vontade de Deus, né? Vamos orar nesse momento. Pai, queremos te agradecer por esse momento que aqui tivemos de exposição da Tua Palavra. Queremos colocar as nossas vidas, a vida dos nossos ouvintes também em Tuas mãos. Que Tu possas, Pai, em nome de Jesus, estar nos desafiando, nos levando a uma dimensão maior de compromisso contigo, com a Tua obra, Senhor, com o Teu reino, para que possamos, Senhor, no mundo testemunhar daquilo que Tu és, Senhor, testemunhar da Tua palavra, testemunhar do Teu Evangelho. Abençoa aquelas vidas também que querem, nesse momento, tomar uma decisão nova de resistir ao mundo, resistir ao diabo e seguir, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, através de uma mente transformada pelo poder do Teu Santo Espírito. Abençoa essas vidas também nessa noite. Te rogamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.